que eu digo, por quê? Porque a gente sempre diz, é minha, eu tenho carência nisso, a gente reforça. E segundo a palavra de Deus, essas carências, elas só existe essa carência porque essa é uma fala externa do mundo, só existe essa carência porque eu e você não temos total conhecimento de quem somos nós e de quem é Deus. E aí, por isso, a gente, de fato, fica com aquele vazio. Onde a gente falou um pouco da carência da mulher samaritana, que a Bíblia vai nos dizer, e ela tinha aquela necessidade de alguém para amá-la, né? Como se a vida ela sempre estivesse cobrando da vida, alguém está me devendo isso. E aí, quando ela encontra alguém, ela diz, olha, eu estou carente disso, a vida me deve e é você que vai ter que me pagar. E aí, quantas vezes a gente não faz isso, né? E aí Jesus veio simplesmente disse para ela, olha, se eu te der dessa água, você vai neste poço e procura esta água, e esta água nunca vai matar a sua sede. E aí eu digo para você, que água você tem sede de quê? É sede de quê? Né? Então, que água que é? E muitas vezes a gente quer suprir essa nossa sede através de sexo, através de companhia, através de possuir coisas, através de um monte de coisas que não nos satisfaz, porque daqui a pouco a sede virá de novo. E esta sede, a gente sabe que Jesus veio e preencheu aquela água que estava necessitando daquela mulher. Tá certo? Eu só estou fazendo um review e a gente sabe que Deus não é carente. Ele, né? A Bíblia diz para que a essência da perfeição de Deus é que nos desconecta, né? Ou nos conecta nessa carência, tá certo? Então, se a nossa esperança, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, se a minha e a sua esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, esse é um versículo que eu e você precisamos a cada dia se achegar a ele, quando a gente tiver, né, a minha esperança é para esta vida. É lógico que a gente vai descobrir que para esta vida também existe esperança. Não é porque senão ficaria algo muito, né? Vamos dizer, eu falando com a amiga, então esse evangelho é muito chato, né? Então, mas aí Paulo fala, olha, se a nossa esperança, se a minha e a sua esperança em Cristo é em Cristo, se a minha esperança é em Cristo, se a sua esperança em Cristo tem uma barra de limitação, eu espero em Cristo para esta vida, eu sou mais infeliz de todos os homens. E esta fala para mim e para você. Então, a gente entende que a gente só vai conseguir lidar com as funções que tem dentro da gente, com os instintos, com as carências, com os medos, com os sonhos, com as fantasias, quando eu conheço o amor de Deus. Então, e aí você vai dizer, Josabel, será que eu não conheço o amor de Deus? Você até e eu até conhecemos, como diz lá Jó. Conhecia de ouvir falar, de ler, mas a gente precisa começar a conhecer a andar, tá certo? Então, quando eu e você conhecer de fato o amor de Deus, esse amor irá automaticamente gerar uma identidade de filho. E sem essa identidade, nós sempre ficaremos refém de circunstância. Por que a gente ainda é refém de circunstâncias e pessoas? Porque ainda não temos, de fato, esta filiação em Deus. E aí, quando você compreende quem nós somos em Deus, a gente compreende o que a gente tem que ser. Olha que forte.
muitas vezes a gente entende, vamos descobrir nossa identidade, vamos descobrir o nosso propósito. O mundo hoje em dia está assim. E a essência é exatamente o contrário. Quando eu compreendo quem eu sou em Deus, eu compreendo o que eu vim fazer nesse mundo. O contrário não é verdadeiro. É por isso que a gente passa o tempo todo descobrindo o nosso propósito. Você perguntar aqui, na sua maioria, ninguém sabe. E quantas vezes a gente fica, Senhor, mostra o propósito. Eu ficava assim, Senhor, eu quero saber meu propósito, para onde eu vou, se aquilo que eu estou fazendo é certo. E aí a gente corre para cá, corre para lá. Isso nada mais é do que um vazio da carência. Por quê? Porque como eu não compreendo de fato quem é Deus e quem eu sou em Deus, eu não sei para que eu vim nesse mundo. Então, quando eu realmente entendo a minha identidade, isso vai determinar radicalmente o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Quando eu sei quem Deus é e quem eu sou, tudo que eu faço, quando eu sei quem Deus é, quem eu sou, tudo que eu faço não tem a ver com carência. Quando eu não sei quem eu sou e quem Deus é para mim, tudo que eu faço é para compensar as carências que tem em mim. Então, Deus ele vai se revelar pelo seu amor por mim para arrancar de mim essa carência, ok? Isso aí é o review de ontem. Hoje a gente começa carência versus dom de Deus. Por que eu tenho essa carência? E eu lembro que Márcia ontem perguntou o que de fato é carência, como é, né? Então vamos lá. Praticamente a maioria dos cristãos hoje, eu e você, vive uma complexão equivocada de que seja a bênção. Então a gente vive, Senhor, me abençoa. Olha, Deus te abençoe. Né? A gente passa a procurar uma bênção. A bênção não é algo que eu tenha alcançado como filho de Deus. Então, a bênção não é, não vou alcançar a bênção. A bênção é algo que eu tenha que manifestar. Então, eu preciso manifestar a bênção de Deus e não o contrário, conquistar. Tá certo? Todas as crises que eu e você vivemos, né? Todas as crises que nós vivemos, elas não são crises de competência ou até mesmo de reconhecimento. Elas são crises de carência. Sinto dizer, a minha vida toda analisando, né? O que eu sempre tive não era de competência. A Marta Maria está aí. A Marta me falou algo outro dia, e aqui vocês estavam, né, em relação à dislexia. E eu achei fantástico aquilo. Eu gosto muito de pegar coisas assim e ficar analisando. Então, as crises que nós vivemos não são crises de competência, são crises de carência. Elas são crises de carências, de falta de compreensão de quem é Deus, do que ele viabilizou na cruz. Então, muitas vezes, se a gente for ver, o pessoal aí fora está falando, né? A crise que você tem é a crise de carência, é a crise de competência, e você precisa manifestar tudo isso. Paulo Vieira trabalha muito isso, mas essa crise, né? Até de competência, de reconhecimento. Eu lembro do orgulho que eu estudei, né? Cientificamente, orgulho é a necessidade de ser reconhecido. Estas são crises de carência dentro da palavra, é por falta de compreensão do que Deus viabilizou para nós em Cristo. Quando eu tenho esta crise, eu não entendo, eu até recebo ela pela fé, mas eu não entendo. Então, ela começa a fazer eu procurar esta crise, ela vai me fazer querer reconhecimento
e vou dizer, eu não sou competente para isso, porque eu não entendo o que Cristo, o que Deus já me deu. Então, vamos lá, para Gênesis 1:28, ele vai resumir tudo isso que eu estou dizendo. Tá assim, ó. Então, Deus os abençoou e disse. Gênesis 1:28, tá? Praticamente o contexto do que eu e você, essa crise de competência, essa crise de carência, essa crise de falta. Tá aqui, Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou, homem e mulher, e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Por muito tempo a gente pegou, a igreja pegou essa palavra como ter filhos, né? Que também não era toda a verdade. E aí a gente, muitas vezes, quem não tem filho, aí diz, como eu vou fazer isso? Mas eu quero contextualizar isso. Então Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus, o que Deus fez primeiro para o homem e para a mulher? Quem pode escrever aí? Qual foi o primeiro item que Deus fez? Deus primeiro abençoou o homem. Quando eu cheguei a esta conclusão, o meu ser começou a vibrar e eu não já tinha lido essa palavra milhões de vezes. Primeiro Deus abençoou o homem, então Deus os abençoou, para só depois ele pedir que ele fizesse algo. Então Deus abençoa e depois ele diz multiplicai. Então, esse é o ponto-chave da coisa. Deus já me abençoou, já te abençoou. Por que eu e você, muitas vezes, não multiplicamos, queremos reconhecimento, temos carência? Porque não entendemos essa bênção, vivemos atrás de uma bênção que Deus já nos deu. Ele já nos deu. E Efésios, ele vai dizer, eu não lembro exatamente, acho que é Efésios 1:3, não sei direito. Ele diz, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então, primeiro, lá em Gênesis 28, ele vai dizer, então Deus os abençoou, e disse, a bênção vem sobre Márcia, vem sobre Késia, Michele, Kátia, Roseli, Márcia, Lai, Maria Bethânia, Maristela, Shirley, Leia, Josabel, Eli. Então Deus os abençoou e disse, jogou a bênção está sobre nós, e disse, agora vocês vão frutificar. Ele nos deu primeiro para depois pedir. O desafio era, a partir da bênção já recebida, eu e você manifestar o que havia recebido de Deus. O seu amor, a sua paz, a sua bondade, a sua fidelidade, que é aquele fruto. Manifestar de forma visível as virtudes que nós recebemos de Deus, porque ele já nos abençoou. E aí ele diz, você está abençoado, agora você vai manifestar esta minha bênção. O homem, ele não precisa se preocupar com a bênção, uma vez que ele já era abençoado. Exatamente, Chico. Ansiamos por algo que já temos. E sempre foi assim, desde o Jardim do Éden. Porque esta carência, esta dor, muitas vezes a gente está pedindo, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Eu estava conversando isso com meu marido lá em cima, eu descobri algo na palavra, isso está me deixando muito feliz. Deus me abençoa. Ele diz, filha, não precisa pedir,
eu já te abençoei. Só entende que eu já te abençoei. O homem não precisa, eu e você não precisa se preocupar com bênção. Nós já fomos abençoados. Quando ele nos fez, ele nos abençoou. O desafio era como eu vou multiplicar e encher a terra com a bênção que Deus já me abençoou. Este é o meu desafio e o seu desafio. E o que acontece? Sempre vem algo externo contaminando isso. A gente fica exatamente fazendo o contrário do que Deus pediu. Por isso que muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, a gente não alcança, porque Deus já nos deu isso. Né? A gente não precisa se preocupar com a bênção. Ele já nos abençoou. O desafio nosso agora é como? Como eu vou multiplicar, frutificar e encher a terra com a bênção já recebida através do meu modo de vida. E é aí que a gente peca. É aí que a gente falha, é aí que fica o buraco, né? Quando nós fazemos algo pela necessidade de provar quem somos. E na maioria das vezes é isso que acontece. Nós fazemos algo com a necessidade de provar quem somos, e aí a gente fica focado em nós mesmos, portanto, a gente fica com essa motivação egoísta. Eu vou provar quem Deus é na minha vida. Mas esta é uma fala que a gente não consegue entender e muitas vezes a gente fala. É uma fala de carência. Quando nós fazemos algo com a necessidade de provar quem somos, pronto. Nós estamos focados em nós mesmos, esquecemos que nós já somos abençoados. Então, quando a gente vai, esta minha necessidade egoísta, essa motivação, quando eu e você fazemos e vislumbramos a oportunidade de revelar quem nós somos, isso diz a respeito de compartilhar o que somos e o que temos no benefício de outro. Então, estamos focados em nós mesmos quando nós fazemos algo com a necessidade de provar quem eu sou. E, na realidade, é por isso que vem essa carência. Eu vou provar para aquele quem eu sou. Contudo, quando eu e você faz e aproveita, vislumbra a oportunidade de revelar quem nós somos, isso diz a respeito de compartilhar o que eu tenho. É diferente de fazer algo quando o que eu sou, quem eu sou, como eu sou. Eu sou isso e eu posso compartilhar o que Deus me deu com você. Você pode compartilhar o que você tem comigo. Então, isso vai beneficiar o outro. Enquanto a motivação é a autopreservação, o outro é a exposição. Muitas vezes eu ouvia muita gente falar isso, mas eu não conseguia entender. Esta autopreservação, pela necessidade de provar quem eu sou, ela é totalmente primitiva. Ela é o homem primitivo, eu vou provar que eu sou. A outra não. A outra eu vou me expor quem eu sou. Eu sou esta pessoa que Deus me fez. E nem todo mundo quer se expor. Por quê? Porque a gente se espelha sempre no outro. Então, o objetivo de Deus para nós é que eu e você tenha consciência do que Deus já prontamente viabilizou para nós. O compromisso de Deus com o homem. E aí, quando eu sei qual é o compromisso de Deus para mim, a bênção que ele já me deu, então
eu vou viver segundo a convicção de Deus. Qual é essa convicção? Gerar filhos, multiplicar discípulos, simplesmente daquilo que eu recebi. Não o que Márcia recebeu, o que Marta recebeu, que eu tanto queria. Só que Deus não me deu aquele dom que eu queria da Márcia, que eu queria da Marta. Ele me deu outro dom. E quando eu vou dizer, Deus me abençoa com o que a Márcia tem, com o que a Marta tem, eu esqueço de elevar o que ele já me deu. Eu paro de me expor com o que ele me deu, porque eu acho bonito que a Marta e a Márcia têm que eu não tenho. Então, quando eu quero fazer algo para mostrar para o outro, eu estou me autopreservando. Como eu vou fazer? Eu vou lutar para ser igual. Eu nunca serei. É primitivo. Eu estou ali na disputa. Quando eu digo o que Deus me deu é um dom que não é igual da Marta Maria, não é da Márcia, eu vou me expor, porque é aquilo que Deus quer que eu multiplique. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo ou eu estou sendo muito redundante? Então, o meu objetivo, o seu objetivo é ter consciência do que Deus já me deu. E a gente, por isso, essas carências. Por quê? Vou ficar o buraco porque eu vou querer o que a Márcia tem. Isso a gente vai ver lá em Gênesis, lá em Caim e Abel. Deus deu para cada um. Um trabalhava numa coisa, outro trabalhava na outra. Deus pede aquela oferta. Um deu uma oferta que era dele, o outro também. Só que como foi aquela oferta que ele deu? E aí Deus sabe a motivação, e a motivação de Caim, com certeza, era de autopreservação. O que ele fez? Talvez ele não deu dos melhores frutos. Esse aqui é para mim. Eu vou me autopreservar. O outro chega, entrega, se expõe. Este é o melhor, não vai me faltar nada. E aí, quando acontece isso, fica um buraco de carência de Caim. Caim entra na carência e automaticamente muda a sua face. E Deus reconhece e diz: se você não fizer o bem, talvez você, né? Se você não fizer o bem, você também não seria aceito. Então a gente entra nesta autopreservação. Eu quero mostrar quem eu sou, auto minha, eu vou preservar, eu quero simplesmente dizer o que eu posso fazer, em vez da exposição que eu tenho para fazer. Né? Então, esta convicção do que Deus me deu para manifestar, ele já me abençoou. E aí ele pede, lá na eternidade, ele já me abençoou com aqueles dons que não é igual de ninguém, é próprio. E aí ele diz, através da minha bênção, eu quero... O seu desafio é fazer isso. Eu olho da Márcia e amo, e quero aquele. E aí meu semblante descai, a minha carência, o meu buraco afetivo fica ali, eu desagrado a Deus e vou atrás de querer competir com a Márcia. Por quê? Porque eu acho que a vida está me devendo algo. Por que a Márcia tem e eu não tenho? E assim, todos nós começamos a ter este buraco de carência, porque quando Deus nos abençoou, o desafio era multiplicar através do que Ele já me abençoou. E não pedir a bênção para depois eu me expor. É mais ou menos isso, Leia. É a vocação. Por quê? Porque ele já nos abençoa com aquilo e ele quer que eu multiplique aquilo. E é o contrário.
ele me abençoa, eu não entendo que aquilo é uma bênção, eu quero a da Márcia, eu quero a da Marta. E aí, nesta autopreservação minha, eu não exponho, eu não multiplico aquilo que ele já me abençoou para multiplicar. Então, qual era a convicção de multiplicar? Ele diz multiplicar e gerar, né? Então, eu preciso gerar filhos, discípulos, que expresse aquilo que eu recebi de Deus. Por isso o mundo diz esta troca. Você, Roseli, tem uma troca que eu não tenho, eu tenho, né? Muitas vezes eu tenho a que você precisa. Esta troca, este multiplicar, é aquele dom que Deus deu, é esta essência, né, de Deus. E aí, quando eu não vejo assim, como Caim, eu termino matando o meu irmão, achando que é o meu irmão que tem algo que eu não tenho. Deus abençoou mais o meu irmão, então, se eu matar o meu irmão, aquela bênção fica para mim. E é exatamente o contrário. Tá certo? E aí, ao pecar, o homem vai fazer o quê? Ele substitui a convicção da bênção já recebida pela expectativa da bênção a ser recebida. Olha olha qual é essa nossa carência. A gente está sempre com a expectativa da bênção a ser recebida. Então, este é o nosso pecado, essa é a nossa carência. Substituir a convicção da bênção que eu já recebi para a expectativa da bênção que eu quero receber. Então, pois não, Márcia? Pode terminar de falar. Pode falar, porque assim eu tomo água, minha garganta já... Porque você está falando, isso é sério, Bessa. Você falou de que quando eu não consigo, a minha motivação acaba me levando a imitar, a correr atrás do que o meu próximo tem e até matar o meu próximo. É porque, às vezes, a pessoa pode achar que é matar fisicamente. Caim matou Abel fisicamente, mas no nosso caso a gente mata emocionalmente, espiritualmente, a gente mata assim, né? Porque se eu quero o que você tem e eu não consigo, eu vou fazer de tudo para acabar com você, diminuir você, até você desestimular e você parar espiritualmente. Não é assim? É assim que eu entendi. Perfeito. Vamos lá, Marta levantou a mão e Michele. Marta, pode falar? Marta Maria. Eu acho que ela deve estar encontrando em algum lugar. Mas, Michele, pode falar, Michele. Então, boa noite. Falando sobre um outro ponto de vista, né? Na palavra diz para a gente buscar os melhores dons. E também diz sobre bater e abre-se-vos-á. Se a gente procurar, se a gente bater, se a gente pedir, né? Tem a parábola até falando sobre isso. Então, tem esse outro ponto de vista. Eu não entendi, eu terminei focando em outro. Você pode repetir, por favor, Michele? Então, eu estou falando que assim, por exemplo, tá? Sobre um outro ponto de vista. Na palavra de Deus diz para a gente buscar os melhores dons, para a gente pedir a Deus, para a gente buscar por isso, né? E também fala sobre a gente pedir a Deus, insistir com Deus em algumas coisas, como diz a parábola também, que a mulher ia toda noite, insistia até que ela conseguiu. Claro que eu não estou querendo dizer que a gente tem que ficar insistindo com Deus numa coisa que Deus não quer para a nossa vida, uma coisa que não é bênção, não ser obstinado. Mas eu digo no sentido de, tipo assim, na própria palavra de Deus, próprio Jesus Cristo, nos incentiva a orar e pedir sim, e insistir naquilo que a gente quer. E também da gente buscar os melhores dons.
É isso que eu estou falando, sobre um outro ponto de vista. Eu entendo que desse ponto de vista você está falando da pessoa que tem inveja, que deseja ter a vida do outro, essas coisas. Estou falando sobre o ponto de vista bíblico, referente ao cristão que ama a Deus e que está buscando ali o que está na palavra, entende? Entendo, agora eu entendi. São duas versões de bênção. Agora a gente precisa saber o que é bênção, né? Uma coisa é você, a partir da bênção que Deus te abençoou, você multiplicar, que foi o que ele diz, eu te abençoo para você multiplicar. Dentro daquilo que você tem, você multiplicar, perfeito. O que eu estou dizendo não é isso, eu estou dizendo que dentro... Mas, primeira coisa, antes de você pedir para Deus, você tem que saber o que você já tem. Ele diz assim, ó, pedis, mas pedis mal, não é isso que ele diz? Não recebeis, porque pedi mal para o seu próprio deleite. É exatamente isso que eu estou dizendo. Tá? Não... Pois não, Márcia? Eu entendi o que a Michele falou. Eu também pensei a mesma coisa que ela também, quando você estava falando. Mas, no caso da Michele, eu acho que quando fala assim, buscai os melhores dons, eu posso, de repente, você tem o dom de cura. Eu posso desejar o dom de cura, mas não a forma que você faz. Entendeu? Eu posso, de repente, eu acho que ter o dom de cura um dos melhores dons, ou o dom de revelação, os melhores dons, e de repente o meu irmão tem, eu falo, poxa, aquilo é bacana, eu vou buscar Deus por aquilo também. Mas eu buscar para mim, não querer o que o meu irmão tem. De repente, o meu irmão tem dom de revelação, ou de cura, ou de milagre, seja lá o que for, e eu achar legal, achar bacana, achar que vai fazer diferença, mas não o dele, que eu já entendi o que você está falando. Eu acho que foi mais ou menos isso que a Michele colocou, porque foi assim também que eu entendi. Eu vi esse lado também. Quando eu busco este dom, na realidade, não é eu que busco o dom, é o dom que me busca. E aí a gente precisa entender isso na palavra. O próprio Deus, conhecendo quem somos, ele vai dar este dom até nós para usar, para dar. Quando muitas vezes a gente tem esta carência, o dom de, vamos dizer, de eu mostrar para o outro. São duas coisas diferentes. Esta avaliação o próprio Espírito Santo faz em nós. Porque eu mesmo já almejei o dom do outro. Por quê? Na realidade, eu queria ser tão especial como o outro. Então, isso aí já é um dom que não tem nada a ver com Deus. Ele manda eu buscar para dar. Então, toda vez, né, a consciência de Deus com a sua bênção é conduzir o homem a dar, a fornecer. É aquilo que Jesus fez conosco. Tudo que a gente procura para nós, é aí que esta carência, para fechar alguns buracos. O sentimento de carência, ele vai nos condicionar à subsistência, obrigando a gente a negociar as ideias para a conveniência do que é mais vantajoso. E é isso exatamente, Lai. Exatamente. A gente não pode pegar um texto fora do contexto. Ele aconselha a buscar e, em seguida, ele fala que o Espírito Santo reparte como quer. Perfeito. Por quê? Porque só o Espírito Santo é que sabe qual é o buraco de carência que você tem. Então, quando você... Muitas vezes a gente quer ter algo e a gente vê um profeta, e eu sei, meu Deus, que sonho. Por quê? Porque você vê aquelas pessoas tudo bajulando aquilo. Qual é a carência que está dentro de você? E isso só você e o Espírito Santo conhecem. Shirley, pode falar, minha amada.
Oi, você falou sobre essa parte de você já ter a bênção e de você já ter recebido e não querer provar, né, para o outro. Eu estava até hoje pensando sobre isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo durante muitos anos. Eu sempre fui tentada a provar algo para alguém, né? Pela pessoa. Eu sempre fui. Então a pessoa sempre ficava em cima de mim, me tentando para me. A pessoa às vezes acha que é uma forma de te fazer andar, caminhar, mas você cria um sentimento dentro de você de querer provar para o outro algo. E aí você vai ficar buscando aquilo com Deus, não para um bem, mas até com egocentrismo, para querer mostrar para o Aprovar outro o que outro que você pode, consegue. exatamente. Você me provou, olha aqui, eu consegui. Você achou que eu não podia? Olha aqui, eu consegui. E eu passei muitos anos na minha vida com esse pensamento, pensamento e esse sentimento de que Deus tinha que me dar isso, entendeu? Isso, porque eu tinha o direito pelo que eu passava, né? A situação que eu passava, Deus tinha que me dar aquilo para eu poder provar para outra pessoa que eu tinha o poder dele em mim e que através desse poder eu ia passar na cara da pessoa. Olha aqui, entendeu? Perfeito, Shirley. Perfeito. Seu exemplo é perfeito. Então, assim, eu só consegui, na verdade, alcançar o que eu queria quando eu parei de pensar dessa forma. Quando eu comecei a querer aquilo com uma vontade própria minha, não para provar para o outro, mas porque eu queria aquilo para mim, porque ia me fazer de alguma forma ter um retorno que beneficiasse não só eu, mas também a outra pessoa, a minha família, os meus filhos, não para esfregar na cara de alguém, do outro, que eu podia, mas porque eu precisava realmente daquilo para minha vida e para o meu crescimento. Não porque eu precisava provar e mostrar para o outro que eu conseguia. Entende? Por própria obrigação de esfregar na cara da pessoa. Olha aqui, Deus me deu, entendeu? Olha aqui, eu posso também. Não, mas só pela necessidade mesmo que eu tinha daquilo mesmo. Não por querer mostrar e provar para o outro que eu tinha o poder, através de Deus, de conseguir aquilo. E foi isso. Perfeito. Você falando aí, eu lembrei, tem uma música que eu cantava e hoje eu consigo me avaliar muito bem. Eu lembro que o momento de muito sofrimento, muita humilhação, eu cantava aquele hino achando que estava louvando a Deus, e hoje eu consigo me avaliar, que diz assim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Eu queria que Deus mostrasse em mim algumas coisas para que o mundo soubesse que Deus era Senhor, e aí muitas vezes eu dizia, não, não era para que Deus seja Senhor. É exatamente isso que a Sheila falou, para que o mundo saiba que Deus estava em mim. E quantas vezes, na minha dor, eu pedi isso para o Senhor. Quantas vezes, porque aquele buraco de carência, eu queria que alguém soubesse que eu era importante. E aí eu chorava, eu pedia para Deus, e aí Deus dizia, como ela é bobinha. Né? E quantas vezes a gente... Desculpa te interromper, Bel, é porque até é uma coisa muito estranha de se pensar, porque Deus, ele é Deus, independente da gente refletir, ele, através da gente, ele já é Deus, então ele não precisa disso. Verdade. Mas é nós que precisamos, e aí quando essa nossa identidade está firmada nele,
E aí a gente consegue entender. Antes não, porque a gente é aquilo que você disse, eu sofri disso, então Deus está me devendo algo. Então ele precisa me dar algo que é para o outro ver que ele é Deus. Essa carência é nossa, né? Então, antes da queda do homem, o homem foi feito para fornecer e dar. Depois da queda do homem, o homem é de consumir e receber. Então, é isso que a gente precisa entender. Tá certo? A bênção era o motivo que fazia o homem se desenvolver algo. Então, Deus já nos deu a bênção. Porque ele deu a bênção, eu precisava desenvolver algo, já com a bênção. Após o pecado que veio, a bênção passou a ser o objetivo que levaria o homem a fazer algo. É o contrário. Eu não sei se vocês conseguiram entender. A bênção, Deus abençoou ali em Gênesis. Por ter esta bênção era o motivo que fazia o homem desenvolver algo. Eu já tenho esta bênção de mim, eu desenvolvo. Depois do pecado, a bênção passou a ser o objetivo. Quando eu tiver isto, eu faço. É o contrário. Shirley, você quer falar? De novo. Vamos lá. Para ver se é a última vez que eu vou Fique à interromper. vontade. É que assim, isso que você falou agora também é importante, porque eu ficava esperando, assim, de certa forma, que eu fosse honrada, né? Através do que eu buscava, né? Porque é uma forma de você querer ser honrada, né? Para o outro, se mostrar honrada, né? Olha, Deus me honrou. É bem isso. Então, aí depois que eu parei para pensar, eu falei, mas não pode, eu tenho que conseguir para a honra e glória de Deus, do Senhor. E hoje eu falo, eu consegui, não foi por ninguém aqui nessa terra, foi nem por mérito meu próprio, claro que eu tenho, mas é para a honra e glória do Senhor, não minha. Então, quando eu passei a pensar desse jeito, que eu não preciso ser honrada, que a honra é toda dele, aí eu até comecei a relaxar um pouco mais, né? Amém. Necessidade. Amém. Então, porque eu sou abençoado, eu vou desenvolver algo, e não o contrário. Eu já sou abençoada e eu desenvolvo algo, eu dou algo porque eu sou abençoado. E não, eu passo a procurar a bênção como objetivo para fazer algo. Então, eu quero a bênção para eu fazer algo. Tá certo? Por conta da queda, o homem passou a ser guiado pelo seu próprio estômago, pela sua fome. Filipenses 3:19 vai dizer isso. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. E aí eu pergunto, você tem fome de quê? Era uma música antiga, né? Do que você tem fome? Porque Paulo vai dizer exatamente isso. O homem passou a ser guiado pelo seu próprio estômago, pela sua fome. E então, você tem fome de quê? Leia, você levantou a mão? Uau! Sim, entendo como a síndrome de Eva. Perfeito, Lai. Pois não, Leia? Você tem fome de quê? Eu ia falar outra coisa. São várias coisas. No momento eu fico lá. O que eu ia falar é como estava sendo falado, né? Como você falou no começo, eu estava lembrando, daí a Michelle até entrou falando junto com a Márcia, sobre o que fala lá em Coríntios, eu estava até lendo. Lá ele explica bem isso que você está falando, só que você está indo cada vez mais no fundo e explanando. Que lá ele fala a variedade dos dons e a diversidade
E ele deixa bem explícito essa parte que foi falada, que cada um de nós, como você falou, cada um a bênção do Senhor de cuidado da nós. Muitas vezes eu falo assim, mas para que você quer bênção se você já é abençoado? E muitas vezes a pessoa questiona aquilo, não, eu preciso buscar a bênção de Deus no trabalho, eu preciso buscar a bênção de Deus nele. Mas para que você quer a bênção se você já é abençoado? Se você é um cristão, você confessa a palavra, confessa Jesus Cristo, confessa a tua fé, a bênção ela já é sobre você. Então, quando a gente vê isso tudo que você está falando, o que já foi dito tudo aqui, lá em Coreia, lá no 1 Coríntios, lá no capítulo 12, ele explica bem as variedades dos dons e a diversidade da unidade também. Mas tudo é de um só, entendeu? Que vem de Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele já deu tudo para nós. A gente fala assim, a gente já nasce com aquilo, a gente vai desenvolver. Leia, eu vejo assim, você falou da multiplicação, achei até interessante você falar que as pessoas usam muito essa parte de Gênesis para filhos. Mas só que elas esquecem que Deus nos deu outras coisas a serem multiplicadas. E é a hora que Deus vai trazer os mesmos, com essas características, com você que já, por exemplo, a Leia vai lá, entra no caminho da Abel, a Abel já está com aquela perfeição toda dentro daquela unção, daquela graça, e ela vai me aperfeiçoar, trazendo esse dom, essa vocação, entendeu? Essa diversidade que ela já tem da unidade, para multiplicar isso em mim e fazer com que eu multiplique em outros. E eu, pelo menos, eu entendi dessa forma, por isso que eu levei para essa área. Perfeito. Era isso que eu queria colocar. Perfeito. Essa a bênção de Deus é para ser distribuída. Quando Ele coloca em nós a bênção de fornecer, de dar, Ele diz, olha, eu abençoo você e aí você vai e multiplica esta bênção. É isso que eu entendo. Esse é o entendimento meu, e é isso que a gente tem falado. Pegue a Bíblia, Deus vai dar um entendimento, né? Mas esse é o entendimento. Ele não pede nada que eu não possa dar, né? E muitos pegam isso como se fosse multiplicar só com filhos. E não é. O contexto não é esse. Ele nos abençoa, ele abençoa todos e diz: agora multiplique o que eu te abençoei é para multiplicação. Michele, você levantou a mão, minha amada, pode falar. Então, você está querendo dizer, tipo assim, eu estou com dúvida. Você está querendo dizer que quando... Então, vamos lá. Enquanto tipo ela tem bebê, vamos ver. Oi? Tá. Desculpa, eu achei que estava ligado o áudio. Então, agora me surgiu uma dúvida. Por exemplo, para mim, eu sempre achei que conforme a gente tem um relacionamento com Deus, a gente está ali conectado com Deus, o próprio Deus vai gerando em nós o desejo de crescer, de obter mais. Por exemplo, eu quero desenvolver esse dom, ou eu vou fazer tal coisa, entendeu? Tipo assim, eu sempre acreditei que o próprio Deus nos move para aquilo que Ele quer, nos direciona para aquilo que Ele quer. O próprio Espírito Santo vai gerando em nós, na nossa oração, em tudo, o próprio desejo de Deus para nós, entende? Então, a nossa oração acaba conciliando ali com a vontade de Deus. Mas eu estou entendendo um pouco da sua fala que é como se tudo que... Quando Deus disse assim, eu te abençoei, agora multiplica, tal... É como se Ele já deu tudo que Ele tinha que dar, é isso? A gente não tem que pedir mais nada. Não é não pedir. É desenvolver o que você já tem. Essa vontade que você está dizendo que ao tempo que eu vou olhando, eu vou conversando com Deus, isso vai vir, isso já está aí dentro de você. Você só não desenvolveu porque essas carências, este buraco não te permite. Mas tudo aquilo que Deus já fez, já está feito. Jesus só foi morrer quando? Mas desde a fundação, ele já estava previsto que ele iria morrer. Não é porque Deus já tinha dito,
ele é desde a fundação. Então, toda a bênção, quando Deus diz assim, eu te abençoo, Michele, está tudo aí já dentro de você. É você que não descobre ele inteiro por conta desses buracos que existem em nós. Eu não sei se eu consegui deixar claro. Lai, fala um pouquinho, Lai. Tia, eu acho que um exemplo bom é do filho pródigo. Os dois filhos tinham tudo, um não tinha maturidade para obter, e por que não tem a maturidade? Não tem, porque normalmente quando a gente recebe uma herança, estamos já maduros para receber. E eu acho que Deus dá algumas bênçãos conforme a nossa maturidade. Ele dá, não, ele desenvolve, já está tudo ali. Já está tudo ali dentro da gente. A gente já vem, vamos dizer que com a bênção, a Bíblia diz lá, se eu não me engano, Efésios diz que manifesta isso lá, esse manifestar perfeito. Ele já nos abençoou, né? Esse é um tema que a gente precisa entender minuciosamente, ler, reler, pedir para o Senhor abrir a nossa mente nessa função, porque senão, eu já tenho tudo, então não preciso orar. Não é isso. Estou dizendo que muitas coisas têm, esse exemplo que a Lai deu dos filhos, perfeito. Tinha um filho que pediu a herança porque ele não entendeu, mas tinha um outro que estava em casa e não entendia que tudo já era dele. Esse é o buraco da carência. O buraco da carência é eu estar olhando para o do outro, mesmo que o outro esteja fazendo errado. Eu acho que ele se deu bem na vida, então eu acho que Deus está abençoando ele. Quando Deus já me abençoou. Por quê? Porque o plano dele para mim já é outra coisa. Tá certo? Então, quando o homem peca, ele fica na expectativa da bênção. Na expectativa. A gente não precisa ter expectativa da bênção, porque ele já nos abençoou. A gente precisa ter convicção desta bênção. Tá certo? E amanhã já é sexta, né? Então, eu vou só mais um pouquinho. Mateus 4, 1 e 2 vai dizer o seguinte: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí, quando olhamos para Mateus, vemos que a falta de alguma coisa sempre será um dos maiores ambientes de tentação. Eu quero que você lembre dessa frase. A falta de alguma coisa, esta carência de algo é o ambiente da tentação. Tá? Por isso que lá em Filipenses vai dizer que o Deus deles é o ventre, é o estômago, ele vai dizer. E aí por isso que eu estou dizendo, tem fome de quê? A mulher samaritana teve fome de carência. Alguns podem dizer fome de sexo. Qual é a sua fome? E aqui a gente sabe que o ambiente da tentação é na falta. Quando eu tenho falta, eu gero esse ambiente de tentação. A minha falta é na escrita. Então, eu gero este ambiente de tentação. O diabo vai me pegar naquilo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Mas não é porque eu não tenho a escrita. É porque eu fico sempre olhando do outro. Porque o do outro é perfeito. Então, a fome é o ambiente de tentação. Lembre-se disso. Né? Foi quando Jesus teve fome que o diabo veio tentá-lo. Então, Satanás sempre vai usar o seu medo, o seu abandono, a sua solidão, o seu trauma, a sua falta, a sua necessidade
para fazer você cair e colocar em xeque a sua identidade de filho, a sua bênção que Deus vai lhe dar. Então, é sempre a fome é o ambiente da tentação. Então, tanto é que Jesus, para ser tentado, olha isso, ele teve que sofrer fome, ele teve que sentir falta de algo. Então, Satanás tentou o homem em provar o homem Jesus, em provar quem era ele, ou em provar através do que ele podia fazer. Lembra? É o que eu posso fazer para mostrar. Se tu és filho, então transforma esta pedra em pão. Se tu és filho de Deus, ele vem, tá? E na falta, ele quer, na minha carência, ele quer que eu diga: Tó, você não é filho de Deus, você não já tem toda a bênção, então faz isso aqui acontecer. E é isso que o diabo faz comigo e com você. E a gente dá ouvido. Porque a gente dá ouvido, a gente cai. Então, a gente não pode esquecer disso. Na sua falta, aí eu pergunto, você tem fome de quê? Porque esta fome é o ambiente de tentação da sua vida. Pois não, Márcia? Você está falando, eu lembrei, na verdade, eu acho que é no momento de vulnerabilidade. Naquele momento que você está vulnerável, da carência, aí o diabo vem, se aproveita e lança a isca para ver se você vai. E na maioria das vezes, como eu estou vulnerável, eu caio. Você está com fome. Você está com fome daquilo, você está com necessidade daquilo. Eu estou usando fome como para pegar a palavra de Deus, né? No ambiente de fome, eu estou com fome de amor, eu estou com fome de tanta coisa, eu estou com fome de alguém, de conversar com alguém. Eu estou só, estou com esta ânsia, essa dor, esta carência, este ambiente de carência, ele me leva à tentação, tá certo? Para dizer, isso aqui você não tem? Você pode transformar isso aqui. Né? Foi o que aconteceu com Eva. Né? Quando ela olha, a Bíblia diz que até então ela sempre viu. Os olhos dela se abriu e aquele fruto começou a ser bonito. E aí ela cai nisso. Tá certo? Então, nós vamos experimentar de fato o que Deus tem para as nossas vidas se nós não desistimos de tentar provar quem somos, né? Quem somos em cima do que fazemos, né? O que fazemos não é para provar quem somos. A gente precisa entender. E quando eu comecei a entender isso, veio uma abertura muito pequena, e é nisso que Deus está trabalhando. O que nós fazemos não é para provar quem somos, mas antes para manifestar o que Deus colocou dentro de nós. Isso precisa ficar forte. O que eu faço não é para provar quem eu sou, mas sim para manifestar o que Deus colocou dentro de nós, dentro de mim verdadeiramente. Tudo que Deus fez foi para manifestar quem Ele era. E não na tentativa de suprir algum vazio existente. Tá certo? Então, 1 João 4,16 vai dizer assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos desse mundo. Então, o nosso objetivo como filho de Deus não é produzir obra para Deus. Este é o problema. A gente quer produzir. Mas antes, manifestar as obras que Ele está produzindo em nós.
não produzir obras para Deus, mas produzir, manifestar a obra que ele fez em mim, em meu coração. Esta é a essência. Então, nós não precisamos de líderes, de pastores, de missionário, de obreiro, de não sei o quê, né? Orientando-nos pelo dom de Deus em nossas vidas, né? A não ser que a gente tenha essa carência de tentar encontrar alguma coisa que possa transformar no momento que estamos realizando aquela atividade. Eu quero fazer isso, que é para o pastor tal ver isso, que é para ele ver que eu sou tão bom quanto ele. Então, eu e você não precisa fazer para alcançar. Eu faço porque eu fui alcançado por Deus. Esta é a diferença. Eu não faço para alcançar. Eu preciso fazer porque eu fui alcançado por Deus. Eu não faço para ser. Tudo o que eu faço é porque eu já estou em Deus. Então a gente precisa entender isso. Eu sei que não é tão fácil. Isso está entrando agora no meu coração. Né? Então, por quê? Porque ele diz, 1 João 4,7, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Então, né? A gente precisa mudar nossa forma de viver. Segundo ele é, nós também somos nesse mundo. E para acabar, já está na hora, já passou, Filipenses 1, 20 a 21 vai dizer: a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei confundido. Antes, com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo, o que é Cristo, né? Que Paulo diz, o morrer é Cristo. Cristo não é um nome, não é um sobrenome. Cristo não é um nome, um sobrenome lindo só. Cristo é uma nova natureza. Cristo é um estilo de vida, uma nova maneira de ler e viver a vida. Isso é Cristo. E muitas vezes a gente não aprende. Eu tenho aprendido isso aqui, as duras penas, olhando dentro de mim, né? E aí a gente continua isso na segunda-feira, porque já se foi o tempo. Deus abençoe. Eu não sei se alguém tem algo a dizer, ou se não ficou entendido, e talvez eu não consiga ainda passar com tanta convicção aqui entendido, e eu não só quero entender, eu quero viver, eu quero que Cristo seja minha nova maneira de viver. Por quê? Porque eu tenho me encontrado, e não é tão fácil praticar a suficiência da palavra de Deus em nós. Amém? Deus abençoe. Foi muito bom estar com você mais essa semana. Segunda-feira estamos juntos. Um bom final de semana para todos. Que você possa refletir tudo isso, né? A gente sempre está pedindo bênção e Ele já nos abençoou. Vamos, dentro dessa bênção, manifestar aquilo que Ele já colocou em nós. Amém? Deus abençoe. Um bom final de semana e até segunda, em nome de Jesus. Olha, Leia. A Leia diz aqui, João 14, 26, o Espírito Santo pode confortar-nos e ensinar-nos todas as coisas. E aí ela diz, os mormons acreditam no ensinamento de Jesus Cristo de que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, isso vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Amém? Deus abençoe. Até mais. Até segunda, se Deus quiser.